Nós estamos no mês de outubro, que também é um mês onde se comemora o Dia das Crianças. Por esse motivo, eu vou conversar com o Dr. Fernando sobre quais as patologias mais comuns da infância no escritório psiquiátrico. Tudo bom, doutor Fernando? Fala para a gente. Bem, são muitas, né? Muitas as patologias que a gente recebe, desde o retardo mental até os transtornos globais do desenvolvimento, o famoso autismo e as outras síndromes psicológicas de criança, até o transtorno de hiperatividade, né? E falta de atenção, que hoje em dia está muito comum, está muito na moda, né? A gente pode medicar algumas crianças, né? Que, enfim, estão bem dentro da possibilidade da indicação do tratamento. E outros problemas, os problemas de comportamento, que a gente chama os disruptivos, né? A criança que fora dos limites, né? Enfim, distúrbios de conduta, isso existem, né? Podem ser tratados, podem ser minimizados, né? Não existe um tratamento definitivo e completo, mas pode ser minimizado. Os retardos mentais, as epilepsias, né? Tudo isso na infância é muito importante, porque é onde a gente vai fazer o diagnóstico, né? Onde aparece mesmo a problemática, a gente vai fazer o diagnóstico, vai começar a fazer um tratamento. Então, é muito delicado, é preciso ter uma atenção grande e orientar bem os pais nesse sentido. É muito comum a criança apresentar características que são próprias das fases de desenvolvimento e que, ao mesmo tempo, se assemelham a sintomas desses transtornos que você relacionou. Como diferenciar o que é natural do desenvolvimento de uma patologia, de uma sintomatologia patológica? A resposta é assim, é até geral, não é só na criança, a psiquiatria como um todo, né? Qualquer sintoma ou sintomatologia que se exceda, que faça com que a vida fique transtornada, né? Por exemplo, a criança começa a ir mal na escola, muito mal na escola, a ponto do professor querer indicar um tratamento, a psicóloga ou então o psiquiatra, né? Não ter condição de ficar na escola em função de brigas, de agressividade, de violência, ou então ideação suicida, que é uma coisa importante, né, que a gente tem que considerar muito, né? Se isso aparece no discurso da criança, é preciso fazer uma avaliação. Mas, enfim, tudo que saia do bom senso, né, da normalidade, deve ser avaliado, deve ser visto. Né? Porque se houverem, por exemplo, sintomas psicóticos, que é uma coisa muito mais grave, aí há medicação, há tratamento. E isso estabiliza os pacientes, as crianças. Como é a medicação na criança? Como é que é feito isso? Existem algumas diferenças, existem algumas medicações que são muito mais interessantes para crianças, né? Então a gente tem alguns privilégios, algumas medicações que são privilegiadas, né, nas crianças e menos no adulto. A variação, o leque de medicações é um pouco diferente. Então, na criança é um pouco mais restrito, digamos assim. Assim como no idoso também, é um pouco mais restrito. Mas existem, é possível, todas as medicações elas podem ser utilizadas, porque todas as patologias podem aparecer, desde a depressão, até o transtorno de humor, até a psicose, a esquizofrenia, tudo isso pode aparecer na criança. Então, é preciso tratar. Quanto antes trata, melhor, né? Melhor para a criança, melhor para os pais, melhor para a família como um todo. Então, o tratamento é sempre muito interessante ser feito e agilizado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a hiperatividade. O que deve ser observado na hiperatividade na criança, que é uma característica já da própria infância. Sim, mas aí no caso a hiperatividade é um exemplo disso que eu estava dizendo, né? Se a hiperatividade for demais, né, faz com que a criança troque a atenção muito rapidamente, ela não consegue prestar atenção em alguma coisa. Aí ela não vai conseguir aprender, porque ela é muito hiperativa. Então essa criança está muito bem indicada para ela o tratamento para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com medicação, né, com orientação, com psicoeducação, e eventualmente até com psicoterapia, mas a medicação está muito bem indicada, está sendo muito feita, aliás, até feita demais. Algumas pessoas reclamam disso, né, que medica-se demais, mas, enfim,
é uma questão técnica, é uma questão que precisa ser feita, que precisa ser bem avaliada, para que não haja abuso na medicação, mas que também não deixe de fazer a medicação, porque a vantagem para as crianças é muito grande. A criança passa a ter um rendimento melhor, rendimento social, rendimento familiar, rendimento escolar. Então, são muitas vantagens em se medicar a criança com hiperatividade. Na verdade, existe um tabu, né, em relação à medicação para a criança, pelo que você já disse, pelo excesso que às vezes acontece, mas essa medicação ela traz benefícios que, se bem administrada, se bem acompanhada, de fato, faz a criança ter uma qualidade de vida melhor, não é verdade? Exatamente, é essa a ideia, isso mesmo. Muito obrigada, doutor Fernando, mais uma vez. E agora você já sabe que precisa ficar de olho no seu filho e observar se o comportamento dele, o rendimento escolar, as suas atividades de vida diária, elas estão dentro do padrão, do esperado, ou se elas estão extrapolando demais, atrapalhando a vida dele, a socialização dele, a aprendizagem dele, porque se você estiver perdendo o controle, é hora de procurar um especialista e fazer um diagnóstico do seu filho. Fique de olho.